A igreja pode se assentar. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, nosso Redentor. Abra a sua Bíblia em Gênesis, vamos terminar o capítulo 14 hoje, Gênesis de 17 a 24. E eu já começo dando a dica para as crianças, que hoje... Crianças, prestem atenção, hoje vocês vão desenhar um rei com uma cruz na mão. Ok? Um rei com uma cruz, um rei bem bonito, com coroa, com roupa de rei, essas coisas todas, e uma cruz na mão. Por quê? Por que vocês vão desenhar isso? Porque hoje nós vamos falar sobre o rei sacerdote, o rei sacerdote. Gênesis 14, a partir do versículo 17, diz assim: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Oremos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos agora diante da Tua santa palavra e necessitamos ouvir a Tua voz. Ó Pai, como os instrumentos na mão dos músicos aqui, que sabendo usar com toda beleza, conseguem retirar notas perfeitas, bem tocadas, bem apresentadas a nós, que o Senhor me use nessa manhã, tão somente por Tua graça e misericórdia, para o bem e edificação do Teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um atleta, ao ganhar um campeonato mundial, uma Olimpíada, por exemplo, acontece duas coisas. A primeira é ele receber os benefícios do patrocinador, que é muito bom, e ele também, naquele momento, concede honra ao seu treinador, não é? Porque ele sabe que tanto o patrocinador quanto o treinador foram fundamentais para ele chegar ali até o pódio. Mas a outra coisa que acontece é ele receber propostas atraentes de novos patrocinadores, não é? Que querem se beneficiar daquele momento dele, do atleta, porque afinal de contas agora ele é um medalhista. Mas esses novos patrocinadores não fizeram nada para ele chegar até ali, mas querem se beneficiar. A gente sabe que isso acontece por várias razões. Mas hoje nós vamos ver uma situação parecida que aconteceu com Abrão, que ao se tornar o vencedor da batalha contra o poderoso Quedorlaomer, nós vimos isso no domingo passado, ele recebeu duas ofertas. Uma oferta de provisão e bênçãos celestiais da parte de Melquisedeque e uma oferta falsa, interesseira, da parte do rei de Sodoma. Nós vamos ver isso então em duas partes. Mas o contexto, versículo 17, nos diz que Abrão, ao voltar vitorioso com o seu exército, foi recebido por dois reis. O texto aqui fala de um. Ele fala que o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abrão. E há uma possibilidade desse sair ao encontro que seja entendido isso na língua original, que ele saiu para confrontar Abrão. Então ele não foi assim um tanto quanto amistoso. Dá para entender isso pelo texto, pelo contexto. Mas Hebreus 7, que nós lemos, e Hebreus é um texto fundamental para entendermos o sermão de hoje. Em Hebreus 1, nós vemos que Melquisedeque também saiu ao encontro de Abrão, embora não fique claro lá, muito menos aqui, quem foi primeiro, se foi o rei de Sodoma ou se foi Melquisedeque. Eu, particularmente, acredito que Melquisedeque foi primeiro. Porém, Moisés não deu informações sobre esse início.
E Melquisedeque, a gente vai perceber essa falta de informações, como é curioso e importante também. Mas dos versículos 18 a 20, nós temos essa oferta que eu chamei de uma oferta celestial. Nós temos Melquisedeque, Melquisedeque, que significa rei justo ou rei de justiça. E ele reina em Salem, que significa paz, que muito provavelmente é a abreviatura de Jerusalém. Então, provavelmente, Melquisedeque está ali naquela região, que depois vai ser extremamente importante para o povo de Deus, e por isso ele também é o rei de paz. Agora, quem é Melquisedeque? Nós não temos quase nada sobre ele, nós temos pouquíssimas informações, e alguns estudiosos têm eles entendem algumas possibilidades. Por exemplo, que fosse o nome de todos os reis daquela região, era uma espécie de título, né? Outros entendem que Melquisedeque seria Sem, filho de Noé, mas essa é muito difícil de ser verdade. Alguns até acreditam que Melquisedeque foi, na verdade, uma manifestação, uma teofania do próprio Cristo, e que ele não existiu mesmo, mas ali ele se manifestou na forma de homem, mas de um jeito ou de outro, nós temos essa figura que é extremamente importante para a nossa fé, inclusive. Agora, Hebreus 7, versículo 3, diz ainda algo que eu acho fantástico. Ele diz que a origem de Melquisedeque não foi registrada. E ele usa uma expressão fantástica. Ele diz que Melquisedeque não tem início e não tem fim. Você conhece alguém assim? Não é? E esse que não tem início e não tem fim surgiu na vida de Abrão. Surgiu nesse momento tão importante. E Melquisedeque se mostra com 2 títulos, como rei e como sacerdote. Como rei, obviamente que é um rei antes do reinado dos filhos de Judá. O povo de Deus não foi estabelecido ainda, mas ele se mostra já uma antecipação disso. E como rei, ele traz pão e vinho. O que significa isso? Eram os elementos que apontavam para banquete. Então, Melquisedeque foi recebido com um grande banquete em reconhecimento ao que Deus havia feito, não é? E que, obviamente, meus irmãos, foi um grande refrigério para Abraão, depois do seu esforço de guerra. Ele volta de umas batalhas extremamente difíceis e é recebido, então, com esse banquete do pão e do vinho. Mas Melquisedeque também se apresenta como sacerdote, porque ele abençoa Abraão. Um sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. Essa é uma expressão que era usada pelos povos ali naquela região. O Deus mais alto, seria uma tradução literal, Deus Altíssimo. E um sacerdote antes do sacerdócio levítico. Então veja que aqui já está apontando para o futuro, não é? E é um sacerdote na cidade da paz. Eu, particularmente, consigo perceber que ele foi um sacerdote da paz, o rei da justiça e o sacerdote da paz. Veja, então ele abençoa Abraão, e, meus irmãos, o texto de Hebreus nos ajuda, o maior abençoa o menor, sempre. E ele abençoa, então, Abraão com 2 falas fantásticas. Ele diz, bendito seja Abraão. Mas por que Abraão é bendito? Porque o Altíssimo, Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. Ele é o possuidor de todas as coisas. E depois ele diz, bendito seja o Deus Altíssimo. Abraão está abençoando a Deus? Seria isso? Claro que não, meus irmãos, mas ele está dizendo que esse Deus Altíssimo é muito bom porque entregou os adversários nas mãos de Abraão. Essa bênção, meus irmãos, ela é o que na teologia a gente pode chamar de doxologia. Ela é uma declaração de quem é Deus, de quem é o verdadeiro Deus e o que esse Deus fez. Essa é a bênção de Melquisedeque. Olhe, esse é o Deus maravilhoso, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e que é Ele que faz as coisas acontecerem. E aí, meus irmãos, uma outra coisa sobre Deus, somente o possuidor de alguma coisa pode dar alguma coisa. É um tanto quanto óbvio, mas é isso que ele está mostrando aqui nessa bênção. E interessante, meus irmãos, que em Abrão iam ser benditas todas as famílias da terra. Nós vimos isso no capítulo 12. Logo, se o sacerdócio de Melquisedeque
se mostrou acima do próprio Abrão, ele é acima do próprio Abrão, nós podemos, por uma conclusão, entender que esse sacerdócio de Melquisedeque é sobre todas as nações. E por quê? Porque ele é superior a Abrão, Hebreus 7,4 nos mostra isso. Pois bem, Melquisedeque faz isso. Como responde Abrão a tudo isso? Ele reconhece a superioridade de Melquisedeque, sem sombra de dúvida. Como? Como eu sei que ele reconheceu isso? Ele, então, paga o dízimo. Agora, veja, o inferior paga ao superior. Percebe que as relações estão se confirmando? E veja, o pagamento do dízimo aqui, ele implicava no reconhecimento do status daquele que era superior. Ou seja, quem está recebendo o dízimo é superior ao que está pagando. Então, Abrão reconhece de uma forma ampla a justiça, o reinado de justiça de Melquisedeque e também o sacerdócio de paz de Melquisedeque, dando a ele o dízimo sobre tudo o que ele havia conquistado. E eu preciso abrir um parênteses, meus irmãos, aqui sobre dízimos, né? Existem teólogos, que eu chamo de teólogos de ocasião, que eles fazem um esforço sobremodo grande para dizer que dízimo não é bíblico. Mas veja, eu só vou... E eu acho que essas pessoas, algumas talvez sejam bem intencionadas, eu não duvido disso, mas algumas eu acho que deve ser porque eles não querem se envolver com isso, então eles buscam uma forma de se livrar disso. Mas eu preciso dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a IPB entende que dízimo é bíblico, ponto. Em segundo lugar, as igrejas locais da nossa denominação, ainda que tudo isso não fosse bíblico, por que nós fazemos isso? Nós chamamos isso de pacto comunitário. Existe uma necessidade de sustentar todas as coisas na vida da comunidade local, de investir em missões e tantas outras coisas, e uma forma de fazer é isso, 10% da receita da família, da pessoa, enfim. Podia ser 100, podia ser 20, podia ser 50, podia ser 1. A denominação entendeu que é 10%. Por isso, é uma palavra muito curta para dizer: honre o pacto que você fez. Um dia você foi recebido aqui como membro da igreja e disse, e jurou, prometeu diante de Deus que honraria o Senhor com isso também. Fecha o parênteses. Vamos continuar aqui esse texto. Mas é claro, meus irmãos, que esse dízimo aqui de Abrão não é o dízimo do templo depois, do sacerdócio e tudo mais. Nós vamos explicar isso. Agora, eu acho lindo de se ver numa competição quando o atleta que venceu, aquelas lágrimas, sabe? Aquelas lágrimas de gratidão que eles falam chorando com a voz embargada, tipo eu, às vezes, né? Aqui no púlpito. Diante de todos os repórteres, câmeras, microfones, normalmente eles dizem assim: essa medalha eu dedico ao meu treinador e ao meu patrocinador. Por que eles falam isso? Por conta da gratidão, da bênção, do sustento e da direção. O sustento do patrocinador e a direção do treinador que conduz tudo, e é isso que o leva. Claro, tem um esforço próprio para tudo isso, do atleta, sem sombra de dúvida, mas esse patrocínio, essa direção leva aquele homem, aquela mulher, até o pódio. Eu não me lembro exatamente quanto tempo, eu até pesquisei isso, mas não achei. Mas uma medalha olímpica, salvo engano, são 16 anos de investimento. Uma medalha de ouro olímpica, né? Então, imagine quanto isso é necessário. Mas, para mim, Melquisedeque é um dos mais claros tipos de Cristo. Ele aponta para Jesus, o perfeito rei sacerdote. Veja, o rei criador do universo, dos céus e da terra, que é possuidor de tudo e de todos. É o rei da justiça que venceu a batalha contra o pecado, contra o mal, contra o inimigo das nossas almas, o inimigo chamado de poderoso, mas obviamente inferior ao nosso Senhor. Aquele inimigo ardiloso, o rei da justiça já venceu. E veja, o rei que deu a sua vida que essa entrega foi demonstrada pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e pelo sangue na cruz do Calvário. E esse rei, que uma vez vencida a batalha, vem ao encontro dos seus. Percebem essa situação, meus irmãos?
Mas esse rei Jesus também é o sumo sacerdote eterno. Davi, ali no Salmo 110, Davi reconhece o seu reinado, mas ele aponta para o próprio Senhor que viria, dizendo que o Senhor é o verdadeiro rei sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Aliás, só tem um que surge da linhagem de Melquisedeque, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, veja, no futuro vai ter a linhagem de Arão, os sacerdotes, não é? Toda a linhagem de Arão foi interrompida pela morte. Nenhum sacerdote ressuscitou, a não ser o sumo sacerdote Jesus Cristo. Porém, Jesus é de fato da ordem de Melquisedeque, cujo sacerdócio não tem início, não tem fim. É o sacerdote que exerce o sacerdócio de paz sobre todo o seu povo. Muitos salmos falam paz sobre Jerusalém. Essa é a bênção do nosso Senhor Jesus, o rei sacerdote que governa sobre toda a criação e abençoa todos os seus irmãos, todo o seu povo, com toda a sorte de bênção celestial. Esse é o nosso rei sacerdote. Agora, se existe isso da parte de Jesus, como nós respondemos? E nós demonstramos que reconhecemos Jesus como rei e sacerdote de várias formas, sem sombra de dúvida, mas eu queria dar apenas um exemplo. A justiça de Deus traz a paz da reconciliação entre Deus e os homens. Quando a gente fala que agora nós vivemos em paz com Deus, é porque nós éramos rebeldes, revoltosos contra Deus, e na obra de Cristo agora nós fomos reconciliados com o Senhor. E essa justiça nós percebemos pela fé. E essa percepção passa por duas coisas: por reconhecer quem é Deus e a sua obra, e por consequência, nós respondemos em gratidão com total dedicação a Ele. Veja, o Senhor é que faz toda a obra, é o Senhor que vence a batalha, é o Senhor que vence a morte, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que peleja por nós, mas nós temos que responder a tudo isso. Nós não somos marionetes, nós somos pessoas que interagem, que respondem à obra do Senhor. Nós somos abençoados por Deus com a salvação e com a própria provisão segura. O Senhor nos garante que temos a provisão do pão diário. Esse é o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso sacerdote. Porém, meus irmãos, enquanto seja verdade que o Senhor faz todas as coisas, nós temos a nossa responsabilidade e nós temos que responder a tudo isso. E nós respondemos com o dízimo, mas não com esse dízimo apenas que entregamos nessa manhã. Isso é muito pouco. É verdade que ele é útil, que ele é necessário, que ele é uma ordenança, mas ele é muito menor, porque o nosso dízimo é o dízimo superior como o de Abraão, que significa a nossa total dedicação, a total dedicação da nossa vida ao nosso Deus. Eu estava lembrando que no Brasil a gente toma café, a gente gosta muito de café, normalmente as pessoas gostam de café, e a gente tem que comprar café tipo exportação, para tomar um bom café. Será que no Brasil não é um país produtor de café? Por que a gente não toma os nossos? Porque o Brasil exporta o que tem de melhor. O Brasil pega é claro que ainda tem um pouco que vem para o mercado interno, sem sombra de dúvida, mas normalmente a melhor parte da nossa produção de café é mandado para fora porque é um café tipo exportação. As primícias do nosso café é mandada para fora. Mas veja, essa é a nossa vida, é isso que Abraão fez, do despojo de guerra ali, do espólio de guerra. Ele pega as partes melhores e entrega para o sacerdote Abraão. E veja, nós devemos fazer assim também com toda a nossa vida. Nós devemos entregar o que há de melhor. E eu abro um outro parênteses que eu lembrei aqui. Quando alguém se preocupa com o dízimo local, eu realmente me pergunto, a pessoa se preocupa com os 90% que fica no bolso dela? Porque a sua preocupação é com 90%. Os 10% Deus vai pesar a mão sobre a liderança da igreja. E que o Senhor tenha misericórdia de nós na boa gestão disso.
Mas e os 90%? Fecha esse parênteses também. Mas para dizer, meus irmãos, que a nossa vida é uma oferta ao Senhor, do melhor da nossa vida, do melhor do nosso tempo, do melhor da nossa inteligência, do nosso esforço, da nossa saúde, da nossa intelectualidade, o melhor para o Senhor. E tem algo associado a dízimo que é curioso, que o melhor exemplo para nós sobre entrega total ao Senhor é o da viúva pobre que foi ao gasofilácio no templo e entregou as suas pouquíssimas moedas, e o Senhor disse, essa fez o melhor porque essa entregou tudo o que tinha. Meus irmãos, a minha e a sua vida, ela é uma resposta de louvor a Deus, em reconhecimento de que é Ele é o que fez todas as coisas, Ele é o que faz todas as coisas, Ele é o que há de fazer todas as coisas, sua vida é um reflexo disso. A minha e a sua vida é uma oferta que é dada ao Senhor, e isso tem glorificado a Deus. A sua vida tem glorificado a Deus. E veja, a sua oferta de vida tem sido agradável ao rei sacerdote? Você já fez essa pergunta? Porque, veja, a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor, uma oferta viva ao Senhor. Você está chegando diante do Rei Sacerdote Todo-Poderoso, que está sentado à direita de Deus Pai, entregando sua vida, por exemplo, por ilustração apenas, no final do dia, Senhor, eis a minha vida aqui, o Senhor vai dizer, que alegria, que bom receber a sua vida aqui no meu altar. Ou Ele vai dizer, não te conheço. Meus irmãos, não é brincadeira. É claro que é tudo pelo Senhor. Sim, nós sabemos disso. É o Senhor que nos sustenta, nós sabemos de tudo isso. Mas a nossa resposta é necessária. É responsabilidade nossa. E nós temos que entregar a nossa vida totalmente aos pés do Rei Sacerdote Jesus, o nosso Senhor. Mas, versículos 21 e 24, nós temos uma outra oferta, que eu, Silvio, chamei de oferta satânica, né? Uma oferta diabólica, né? Porque o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão. Só aparece essa palavra, essa expressão, rei de Sodoma. Nós não sabemos se é Bera, conforme nós vimos anteriormente, se Bera foi um dos fugitivos, talvez seja Bera que voltou fugitivo. Mas a gente sabe que, por ser da terra ali daquela impiedade toda que é Sodoma, o rei da impiedade volta derrotado, fugitivo, e vai ao encontro de Abrão. Esse é o que vai ao encontro de Abrão. Isso a gente não pode esquecer. E ele dá uma espécie de bênção, só que é uma bênção numa forma de oferta. Veja, aliás, se vem de Sodoma, já é algo para a gente duvidar, né? Está vindo de Sodoma? Vamos olhar com mais cuidado, porque nada do que viria dali era considerado bom. Mas essa oferta era, na verdade, uma proposta para dividir o espólio de guerra. Mas ele perdeu para Quedorlaomer. Ele perdeu essa batalha, ele é um fugitivo, perdeu as suas coisas, voltou fugindo da guerra. Talvez, no máximo, ele pudesse chegar para Abrão e falar assim, Abrão, eu conto com a sua generosidade, me ajuda a reconstruir o meu reino, né? Dá uma força aí, Abrão. Era o máximo que ele poderia fazer. E Abrão poderia ser gentil e fazer isso, porque todo o espólio de guerra pertencia a Abrão, ao vitorioso que é o dono do espólio de guerra. Mas veja, esse rei de Sodoma, ele quer o que ele não conquistou. E ele quer dividir o que não lhe é devido. Eu ganhei uma herança e, de repente, o reverendo Mateus falou assim, oi, vamos dividir, Silvio. Oi? Oi? Imagina essa situação. Claro que o Mateus eu dividiria, viu, Mateus? Até porque eu acho que eu não vou ganhar uma herança. Mas a proposta dele, meus irmãos, é que ele perceba, ele ficaria com as pessoas e Abrão ficaria com os bens. Ele quer as almas, em troca ele dá riquezas.
Ele quer governar pessoas e dar posses materiais para o outro. Quem te parece que faz isso? E Abraão responde a essa proposta. Abraão recebe duas propostas, ele responde às duas propostas. Abraão responde aqui como um homem irrepreensível. Se Abraão estivesse no Novo Testamento, fatalmente ele seria um bom presbítero, porque ele responde de maneira irrepreensível. Veja, e aí ele faz um juramento solene. Diz o texto que ele levantou a mão. Sabe em formatura, quando você levanta a mão e diz, eu juro, tal, blá, blá. Abraão fez um juramento solene. Essa expressão diz tudo sobre isso. Versículo 22. Agora, tem mais detalhes. Ele faz esse juramento solene diante de Javé. É essa palavra que aparece quando diz Senhor. Não é mais El Elyon. Porque agora ele diz, eu levanto a minha mão diante de Javé, o verdadeiro Deus Altíssimo. É assim que ele começa o seu juramento. Abraão está orientando, instruindo, declarando a sua fé, e ele faz então esse juramento, e hoje foi feito um juramento, foi feita uma promessa aqui de paz para instruir os filhos, e me ocorreu lembrar à igreja, aos pais sobretudo, que vocês todos que batizaram seus filhos fizeram uma promessa, talvez não tenham levantado a mão, mas foi uma promessa solene. Cumpra essa promessa. Fecha parênteses, hoje eu estou cheio de parênteses. Mas, aliás, que nem estavam aqui, mas ele faz então um juramento diante do Deus Altíssimo, Javé, o Senhor, e ele diz algumas coisas. Primeiro, eu não quero ficar com nada do que é seu. Curioso, mas foi ele que ganhou a batalha. E ele está reconhecendo que aquilo não era dele. Eu não quero ficar com absolutamente nada. Eu não quero ficar com um fio de sandália de ninguém. Por quê? Porque Abraão confiou em Deus na investida de resgatar Ló. Nós falamos isso no último sermão. Ele saiu pela fé para resgatar Ló, e foi pela fé mesmo, e voltou vitorioso. E pela fé, ele declara que ele depende totalmente de Javé, porque Javé é o possuidor de tudo. O que está nessa promessa, nesse juramento que ele faz? Dependência de Deus. Mas ele continua, em segundo lugar, ele diz o que nesse juramento, para que não diga que eu enriqueci Abraão, ou seja, Javé quem merece toda a glória, pois a vitória de Abraão veio das mãos de Javé. Não foi essa bênção que Melquisedeque reconheceu? Abraão está dizendo, essa vitória veio de Javé e ninguém vai tirar a glória do meu Senhor, porque conforme vimos em 1 Coríntios, Abraão disse o quê? Eu me gloriarei no meu Senhor. Uma expressão que eu estou fazendo por analogia, é claro. Aliás, Abraão aqui está desenvolvendo o só lhe deu glória. A glória do meu Senhor. Isso não se divide com ninguém. E em terceiro lugar, ele diz ainda algo fantástico. Ele diz que a provisão, nada disso seria para ele, mas que ele exigiria provisão para os outros. Ou seja, o que os soldados já comeram na batalha, que é justo que o trabalhador ganhe o seu pão, e a parte do espólio de cada um dos seus aliados. Lembra do sermão passado que Abraão saiu com aliados, gente da aliança? Esses homens mereciam receber a parte que cabe a cada um, porque Abraão aqui na sua... Então veja, Abraão depende de Deus, Abraão glorifica a Deus, e Abraão é alguém altruísta e que cuida dos que estavam sob o seu governo. Abraão não deixa nenhum sem a devida provisão. E tem um comentarista que eu gosto muito, o Matthew Henry, ele diz assim, um bom homem negará a si mesmo aquela liberdade que ele não negará a outro, ao contrário da prática dos fariseus. O que ele está dizendo? Que o justo abre mão de si para beneficiar os outros. Abraão está dizendo, eu me esvazio do meu direito para os outros. Existe um problema que é antigo, né, meus irmãos? E em Brasília a gente vê disso. Obviamente, não é só Brasília, tem isso por todos os lados, mas o nosso contexto é aqui,
que é a famosa venda feita por trambiqueiro, né? Quantos lotes aqui em Brasília são vendidos por grileiro? Quando você vai descobrir, tem 2 donos. Nós morávamos num condomínio em que a gente sabia que o cara não era o dono da terra, mas ele tinha comprado ali, por acaso ele era um militar, então a gente não deixava a coisa rolar com o síndico do condomínio, né? Mas venda que não é verdadeira. Esses dias eu ouvi, aliás, minha mãe que me contou, que no lago, nos piers aqui do lago, estão vendendo lancha de quem não é o dono. Então, se você estiver comprando alguma lancha, cuidado, que você pode ver se é da pessoa mesmo. Porque estão vendendo lancha que não é da pessoa, né? Então, isso acontece com frequência. E nisso nós vemos 2 coisas, meus irmãos. Nós vemos, obviamente, a maldade do vendedor, que faz propostas irreais para atender à própria ganância. Não é dele. Ele quer o que não é dele, ele quer ganhar sobre o que não é dele. Mas a gente vê uma outra coisa também. Nós vemos a cobiça do comprador. Porque, na maioria dos casos, esses negócios aparecem como vantajosos. Normalmente o preço é muito baixo e a pessoa fala, nossa, é um excelente negócio que eu estou fazendo. A pessoa sabe que não é, mas ela se envolve nisso, um valor muito abaixo do mercado. Ou seja, um oferta o mal e o outro responde aceitando o mal. Mas não foi assim com Abraão, e não é assim com nosso Senhor, e não deve ser assim conosco. Veja, Satanás é o que promete o que não tem. Satanás promete o que não tem de forma muito atrativa, com cara de bom negócio. É essa a oferta de Satanás, e obviamente nunca ele entrega, porque ninguém entrega o que não tem. E veja, e foi assim que ele tentou a Cristo. Ele ofertou poder, riqueza, autoridade, honra, como se ele fosse o rei sacerdote. Como se ele tivesse alguma coisa a dar. E qual é o objetivo do inimigo das nossas almas? É manter as almas sobre o seu cativeiro, recebendo glória que não lhe é devida, com a falsa oferta de dar aquilo que ele não pertence a ele. E essa é a proposta para nós, meus irmãos. Diariamente. Vantagens para nós, desde que ele seja nosso Senhor. Diariamente. Provocando a cobiça do nosso coração, extraindo dali os nossos ídolozinhos, extraindo dali os nossos desejos pecaminosos, e ele oferta constantemente, eis aqui para você, riqueza, autoridade, poder, popularidade. Aliás, popularidade tem sido ofertada bastante, né, no reinado virtual. Essas ofertas são diárias. Você tem percebido isso? Que tem gente ofertando o que não pode te entregar, falsas informações da nossa cultura, falsos conceitos que nos arrastam, falsas fontes de alegria. Você só vai ser feliz se você tiver isso. Se você vai ser feliz se você, em Brasília, depois que eu mudei para cá, isso já fazem muitos anos, é curioso, né? Tem uma escalinha bonita, né? Se você passa, e eu aposentei, eu fui concursado, eu não tenho o menor problema com concurso, ok? Só para ficar claro. Mas se você passar no Senado, se você comprar um apartamento em Águas Claras, tiver um HB20 branco, for para Disney, tiver um pós-doc, achar o príncipe dos sonhos, e lá aos 40 anos tentar ter filhos, que promessa é essa? Onde está isso nas Escrituras? Onde você viu esse tipo de promessa? A promessa do Senhor é claríssima. O pão nosso de cada dia não vai te faltar. Ponto. O restante é bênção do Senhor extra. Aliás, é bênção do Senhor sempre. Na escassez, eu estava lembrando de casamento, né? Como casamento as pessoas fazem esse voto com tanta alegria. E é mesmo, e é verdade.
A questão é no dia depois, né? Porque os filmes mostram viveram felizes para sempre. Mas me conta como é viver feliz, por caridade, faz um filme dizendo o que é viver feliz, porque a pessoa promete na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. A pessoa falta grana no casamento, já fica doente. Por quê? Porque são falsas promessas ofertadas a nós. Agora, para Abraão também, nesse texto é curioso, porque nós temos os dois tipos de Cristo, nós temos tanto Melquisedeque como Abraão também é um tipo de Cristo. Um Cristo que foi reconhecido pelo Pai e depois foi tentado. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, e aí foi para o deserto ser tentado, não é? Tentado a seguir o caminho da falsa provisão, a receber glória do mal e não glória do Senhor, a buscar para si e não em benefício dos seus. Transforma aí essas pedras em pão, não é? E a sua resposta, a resposta do Senhor às tentações, às ofertas do mal, foi fidelidade à vontade do Pai, para cumprir os projetos do Pai, confiante na provisão do Pai. Foi assim que Jesus respondeu. Veja, nós somos também, a nós também são ofertadas diversas coisas, como ao Senhor também foi, mas nós temos que responder como o Senhor respondeu. E Cristo já respondeu, então nós já temos um modelo a seguir. Nós sabemos como funciona. Veja, e mais, meus irmãos, Jesus jamais trocará as vidas dos seus por qualquer coisa no universo. Essa propostinha não cai para Jesus, não cola com Jesus. Eis aqui, eu acho tão curioso aquele texto da tentação de Cristo. Esses reinos todos eu te dou. Tá de brincadeira, né, Satanás? Não tem nada, pô. Tá de brincadeira? Mas a gente cai nessa conversinha, nessa balela, não é? Eu troco a minha alma pelas coisas, mas o Senhor não. O Senhor foi até a morte, e morte de cruz, porque Ele não perde nenhum dos seus, não deixa para trás, não abandona, não falta provisão, não falta sustento, não falta direção da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a obra da justiça e de paz de Jesus, tanto justiça como paz de Jesus, é o que nos dá condição para vivermos em fidelidade. Eu comentei aqui no batismo das crianças que a gente, quando sela as crianças, a gente põe essas crianças sobre a rocha eterna. A gente está dizendo, é do Senhor essa ovelhinha, agora está firmada na rocha. E é isso que nós devemos lembrar para nós mesmos em todos os momentos. E Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por mérito. Não. Isso lhe foi atribuído por justiça. A crença de Abraão foi dada por Cristo e isso foi imputado por justiça por Cristo. E o texto continua, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Abraão, então, em Abraão são benditas todas as famílias da terra e nós somos esses filhos de Abraão. É verdade que tudo vem de Deus, por meio de Deus, para Deus, por meio de Cristo, para Cristo e em Cristo. É verdade tudo isso. É verdade que sem Ele nós não podemos nada. Aliás, usando a história da Olimpíada, a gente não consegue nenhuma medalha de participação daquelas tipo de latão, sabe? Que você ganha no colégio, que você é ruim pra caramba e não ganha nada, mas você sai no final com a medalhinha de participação. Eu sei porque eu ganhei muitas dessas, né? A gente não ganha nem isso, porque nós, sem Cristo, não conseguimos nada. Aliás, sem Cristo, nós não somos... Aliás, vou falar o contrário que fica melhor. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. O que significa isso? É uma posição que a gente não conhece. Porque no pódio tem terceiro, segundo e primeiro. Mais que vencedor é um pódio celestial. Ele fica acima, porque isso é dado por Cristo. E nós temos essa posição em Cristo. Porém, meus irmãos, isso exige resposta da nossa parte. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim,
É verdade que nós não podemos cair no legalismo. Faça tal coisa que vai dar certo, faça isso que você vai vencer. 7 regras para manter o casamento fiel, 10 regras para viver, para ser um crente de verdade. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando da nossa responsabilidade que temos em resposta ao que o Senhor faz por nós. Então, nós temos que responder ao Rei da Justiça, ao sacerdote da paz. Nós temos que responder a essa justiça que nós fomos feitos justos e a essa paz que cai sobre nós. E nós respondemos como? Aí eu te pergunto, a segurança da sua vida está mesmo no Senhor? A confiança na provisão e na bênção de Jesus é de lá que vem? Ou das ofertas do mundo? O que está sustentando a sua vida? Tudo é de fato para a glória do Senhor? Ou essa é uma daquelas declarações bonitas de quem diz crer na fé reformada, mas totalmente vazia de sentido e não vista na prática diária? É uma vida em oferta ao Senhor? O que o Senhor põe nas suas mãos? Veja, a gente gosta de pensar em dízimo, né? Ou sofre com devolver aquilo que é do Senhor. Mas aquilo que o Senhor põe em suas mãos, em todas as áreas da vida, espiritual, familiar, material, intelectual, todas as áreas da sua vida, tem sido administrado à luz da verdadeira mordomia cristã? Como você administra a sua vida? À luz dessa mordomia, há consideração pelo outro em maior conta do que para você mesmo? Porque Cristo fez isso. Cristo se esvazia de si e vem por nós. Há amor pelo inimigo, há amor pelo irmão, há amor a Deus. Eu estou falando na ordem contrária para ver se facilita. E eu concluo, meus irmãos, com essas ideias de que Jesus é, de fato, o patrocinador da justiça, o justo e o justificador, que justifica os seus. Ele é o treinador da paz, o príncipe da paz que nos guia rumo à terra da paz, a Jerusalém celestial. Nós vamos para a terra da paz. Você crê nisso? Você quer isso? Nós estamos indo para a terra da paz, levado pelo nosso líder, pelo nosso guia, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. E, ao mesmo tempo, Ele é o único digno de ficar no topo do pódio cósmico. Você pode ter o melhor desempenho, mas na hora que você vence alguma batalha, você fala o quê? Senhor, assuma o pódio, glória seja ao teu nome. É o Senhor que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Resta a nós, meus irmãos, é verdade, segui-lo em fidelidade nessa competição, neste mundo caído, negando as ofertas do mal e rendendo honra e louvor somente ao Senhor, e celebrando ao Senhor com a lembrança do pão e do vinho, e pela sua graça infinita nos beneficiando das ofertas de bênçãos celestiais incontáveis. E sim, nós podemos chegar ao Senhor e falar: Senhor, me abençoa, Senhor, porque eu preciso mesmo da tua. Se não for a tua bênção, se o Senhor não for comigo, não vai dar ruim, Senhor. Me abençoa, tem misericórdia. E é verdade, meus irmãos, e eu termino com isso, é verdade que às vezes nós fraquejamos. É verdade que às vezes nós queremos desistir no meio da competição. Aliás, eu soube uma história fantástica que não dá tempo de contar, da turma do pedal aqui na igreja, né, Alex? Que teve uma história fantástica de superação. Um queria ficar para trás, mas os outros seguiram, apoiando. Mas é uma história que eu conto depois. É verdade que a gente quer desistir no meio da competição, mas nós temos a Jesus Cristo, o nosso Rei Sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas e, por Ele ter vencido todas as tentações sem pecar, nos apresenta junto ao trono da graça no céu, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E misericórdia e socorro, meus irmãos, são manifestadas por meio dos outros atletas que competem conosco no time de Jesus. E esses atletas chamam igreja. Igreja é o braço do Senhor para a manifestação da sua misericórdia, da sua graça, da sua paz.
de fato, para mim, Silvio, digo eu, não senhor, é extremamente incompreensível para mim, talvez por conta da minha limitação, alguém que não gosta da igreja. Alguém que gosta de jogar sozinho. Deixa eu te dizer, essa competição é em grupo. Você vai jogar sozinho, você está dando bobeira. Porque a gente só joga em grupo. A gente compete em grupo. A gente tem um capitão falando lá do lado de fora da quadra, vai, porque ele tem a melhor estratégia possível para nós. E mais, esse capitão ainda tem um outro auxiliar ali, que é o que... Sabe aquela água que tem na hora dos intervalos? Né? Nós temos a água viva que nos é dada pelo Espírito Santo, aplicada pelo Espírito Santo. Nós temos tudo para vencermos essa batalha. Aliás, vamos vencer por conta do nosso treinador e do nosso patrocinador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas nós temos que jogar, meus irmãos. Nós temos que jogar. Tem que entrar em campo. Não dá para ficar na arquibancada, não. E o jogo acontece no meio da igreja. É junto que a gente joga. Não dá para viver aí fora sozinho. Então, não perca tempo tentando jogar sozinho. Não tenta pedalar sozinho 80 km, não. Ou 200, conforme um outro irmão ali que gosta, né, de andar de pedal. Né? Vai tentar sozinho para você ver. Não tenta, porque não dá certo. Nós jogamos juntos. E o nosso time chama igreja. E que o Senhor nos abençoe nesse campeonato já vencido pelo nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelas lembranças da Tua palavra. Seja o Senhor a aplicar aquilo que é Teu. Ó Deus, por graça e misericórdia, livra a mim e aos meus irmãos de ideias que foram vazias do Teu conteúdo. Dá, ó Deus, que a Tua santa e maravilhosa vontade seja aplicada aos nossos corações, para a nossa edificação e para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.